Alegre, diferente, inspirador, musical, útil. Programa Mais Catalão. A partir de agora, na Nova Liberdade. E com transmissão ao vivo nas redes sociais. Dia 32 minutos, estamos chegando. Esse é o programa Mais Catalão. Eu sou o Leandro Fernandes. E eu, Fabrício Bali. Nós chegamos neste dia 27 de maio, terça-feira, com muita alegria, disposição e, graças a Deus, muita saúde para fazer juntinho de você esse nosso Mais Catalão. E nós chegamos agradecendo a participação, de você que nos acompanha, está sintonizado na 102.7 Nova Liberdade FM e você também que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais. É isso mesmo, todos os dias estamos com transmissão ao vivo pelo Facebook, Instagram e também pelo YouTube. Então não perde tempo, vai lá e siga os nossos perfis, @programa Mais Catalão. E antes de mais nada, Leandro, nós agradecemos aqui aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso trabalho. Colégio Verates, aplicativo Carona, Porão Modas e J. Ribeiro Imóveis. Para você que está aí nos acompanhando, o WhatsApp da Nova já está liberado, só aguardando a sua participação. Não tem o número? Anota aí. É o 996551027. Repetindo, 996551027. Leandro, programa Mais Catalão com muito conteúdo útil. É isso aí, Fabrício Bali. Hoje tem muita coisa bacana. Nós vamos conversar com a Dorane Nascimento do Conselho Tutelar, porque agora em maio nós tivemos o dia de combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Nós vamos falar também com a Carol Pellegrino no nosso quadro sobre alimentação saudável. Hoje a gente vai falar de compulsão alimentar, aquela vontade que muitas pessoas têm de comer. A gente tem também o nosso quadro sobre atividade física, nós vamos falar um pouquinho sobre o spinning e nós também vamos conversar com a Thaline Mariano sobre tratamento periodontal personalizado. Você vai saber direitinho o que é isso daqui a pouquinho. Tudo isso e muito mais no programa Mais Catalão, que está só começando. Programa Mais Catalão. Você bem informado. Vamos em frente então, Fabrício Bali. A gente começa o programa Mais Catalão de hoje, agora meio-dia e 35 minutos, trazendo os dados da Covid-19 no Brasil, em Goiás, também no mundo. Fabrini, infelizmente a gente vem acompanhando aí uma escalada no número de casos da Covid no mundo todo, e a gente atualiza aqui no mundo, já são 5.600.000 casos confirmados de Covid-19. Te bateu na data de ontem 350 mil mortes por causa dessa doença no mundo todo. Aqui no Brasil, a doença também continua avançando. Nós já atingimos a marca de 391 mil casos confirmados aqui no Brasil, fora os que não estão sendo confirmados via laboratório. E a gente atingiu ontem mais 1.000 mortes, Tivemos ontem mais 1.000 mortes no Brasil, 16 mil casos ontem no Brasil, e agora são 24.500 mortes registradas no Brasil. São números assustadores que preocupam muito, Se perder mais de 24 mil vidas em função aí da Covid-19. E aqui em Goiás, ontem, nós tivemos 9 mortes, mais 9 mortes confirmadas no estado de Goiás. Passamos da marca de 100 mortes, agora são 104 mortes aqui no estado de Goiás. E nós temos aí 2.691 casos confirmados. Fabrini? Aqui no município, Leandro, a Secretaria Municipal de Comunicação, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou ontem, no início da tarde, os últimos números que foram atualizados aqui no nosso município. Ontem nós falávamos aqui em Catalão de 15 casos confirmados e ontem mesmo, Leandro, esse número já saltou para 19 casos confirmados aqui no município de Catalão. Entraram para as estatísticas aí, mais 5 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 na nossa cidade. Um homem de 25 anos, um homem de 48 anos
um homem de 70 anos e 2 mulheres, uma de 46 e outra de 59 anos de idade. Portanto, nós estamos aí, né, também de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, com 19 casos confirmados em Catalão, 5 confirmados através do LACEN, o laboratório lá da capital goiana, e outros 14 através dos testes rápidos, Leandro. Além disso, nós temos aí 16 casos suspeitos, são aqueles que seguem em investigação. 125 é o número que deu negativo, né, que já foi descartado. Temos 3 pessoas em situação de internação clínica e outras 2 na UTI, na unidade de terapia intensiva. Então, Leandro, esses são os números aqui de Catalão e que a gente atualiza com pesar, né, porque a gente vê aí dia a dia, a cada semana, os números crescerem e crescerem cada vez mais. Infelizmente, né, Fabrício Abali? Fica aqui o nosso apelo, fique em casa, a gente reforça isso todos os dias, né? A gente fala desses números aqui, não para assustar você que está escutando e assistindo o programa pelas redes sociais, mas para conscientizar as pessoas de que essa doença está cada vez mais perto, que você precisa fazer a sua parte. Fabrício, vamos em frente com o programa Mais Catalão. A gente começa também falando sobre um assunto muito importante. Nós tivemos aqui nesse mês de maio, né, o dia 18 de maio, que é o dia de lutar contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí nós convidamos gentilmente para participar do nosso programa. Nós até tentamos na semana passada, mas acabou não dando certo. Mas hoje está aqui com a gente a Dorane Nascimento, que é presidente do Conselho Tutelar aqui de Catalão. Dorane, boa tarde. Boa tarde a todos da Nova Liberdade, toda a equipe aqui do Mais Catalão e a todos os ouvintes, né, que estão nos ouvindo nesse momento. É um prazer estar aqui e é sempre bom falar da campanha do dia 18 de maio, que é muito importante para todos nós. Tá certo. Dorane, a gente estava falando aí dessa questão da Covid, dessa pandemia, em função dessa situação toda, não tiveram várias ações que todos os anos, né, vocês fazem diversas ações para lembrar essa data, mas essa é uma data que não pode passar em branco, né, Dorane? Sim, esse ano foi, como todos os anos, esse ano foi um ano atípico e todos os anos nós desenvolvemos sempre muitas atividades nas escolas, nas ruas, mobilizando a sociedade, e esse ano, infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade em virtude da pandemia e a campanha se restringiu somente às redes sociais. Agora, a gente está falando aí de pandemia, né? Como é que estão os números de casos de denúncias agora nessa situação toda? Houve um aumento ou não? Como é que está essa situação, principalmente aqui na nossa cidade, Dorane? Então, os números, o Disque 100, que é a Central de Direitos Humanos, que recebe a maioria das denúncias, eles ofereceram uns números, umas informações para nós que diz que 50 crianças por dia têm sofrido violência sexual. Mas esse número pode ser ainda maior, considerando a subnotificação, né, que são poucos números, poucas denúncias que têm chegado aos órgãos de proteção. E em virtude da pandemia, com certeza, esses números podem sim aumentar. Por quê? Porque o ambiente doméstico é um ambiente onde há maior índice dessa violência. E a violência também ela é mais intrafamiliar, ou seja, ela acontece mais dentro de casa e por pessoas da família muito próximos. Então, em virtude do isolamento, em virtude das crianças ficarem o maior tempo em casa, considerando que as escolas interromperam suas atividades, sim, infelizmente, há um aumento nesse índice de violência sexual contra criança e adolescente. Esse é um assunto que a gente tem que estar sempre insistindo nele, né, Dorane? Porque a gente sabe justamente, como você disse, que isso acontece, né, no ambiente familiar e esses abusos, geralmente, eles vêm de pessoas que deveriam proteger as crianças, os adolescentes. Então, é importante que as pessoas denunciem, né? Às vezes, muitas pessoas, as crianças ou as próprias mães que sabem que esses abusos acontecem, mas às vezes deixam de denunciar por receio, por vergonha, por expor. Isso não pode acontecer, né? Sim, Fabrini, a gente sabe que por acontecer dentro do ambiente familiar, a pressão é muito forte, né? Então, assim, começa pela vítima,
que se sente acuada, às vezes, em denunciar, em pedir ajuda, por ser pessoas muito próximas a ela. Então, já começa por aí. Mas eu gostaria muito, antes de dar continuidade, eu estou representando aqui o Conselho Tutelar de Catalão, que é uma equipe, né, formada por 5 conselheiras, e que são a Marinha, a Iris, a Ana Lúcia, a Bela, e nós temos trabalhado arduamente nesses dias de pandemia para atender todos os casos que têm chegado ao Conselho Tutelar da melhor forma possível, né? E a campanha, é bom lembrar o motivo da campanha, o porquê do dia 18 de maio, que a gente sempre faz. É uma campanha que é nacional no dia 18 de maio, mas para nós que lidamos com a defesa dos direitos de criança e adolescente, ela é permanente, todos os dias, né? Então, é bom lembrar que no dia 18 de maio de 1973, desaparecia uma criança de 8 anos, Araceli, lá no Espírito Santo, né? E ela sofreu barbaramente, com requintes de crueldade, todo tipo de violência, inclusive sexual. E esse crime ele foi noticiado no Brasil e ele tomou uma proporção muito grande. E é em virtude disso que se criou o dia 18 de maio. Né? Então, não é só uma mobilização social. Esse ano completou-se 20 anos da mobilização 18 de maio. Mas essa mobilização ela vai além. Quer dizer, é a luta por políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Então, vai além de uma simples campanha social, mas são buscas dos órgãos de proteção por políticas públicas, por mais atenção dos órgãos públicos para esse mal. Então, nós tivemos também em Catalão um crime semelhante ao da Araceli, de uma criança também que foi morta nessas condições, e mesmo apesar de todo o esforço da polícia, e semelhante ao caso Araceli, as pessoas não foram encontradas e não foram punidas, e terminou-se impune esse crime. Infelizmente. Né? Infelizmente. O caso da menina Yasmin, né? Isso. Que nós tanto falamos sobre esse caso há 7, 8 anos, mais ou menos. 6, 7 anos. Isso. Então, assim, a mobilização nacional é para chamar a atenção da sociedade, dos pais, para que não só toquem nesse assunto, mas para que oriente os seus filhos a se defenderem, porque, infelizmente, nós temos que orientar na medida que eles entenderem que eles precisam se defender e pedir ajuda sempre que se sentir que alguma coisa está acontecendo errado. Né? E essa ajuda, esse pedido de ajuda, ele pode ser feito pelas próprias crianças, pelos adolescentes, pelos pais, qualquer pessoa que tem uma suspeição pode procurar ajuda. E qual que é o caminho, Dorane? Sim. Com certeza. Então, o Conselho Tutelar, ele age sempre que os direitos da criança são ameaçados ou violados. Então, diferentemente de um órgão de segurança pública, não há necessidade de haver o crime para que a gente entre em ação. Então, na ameaça, nós já podemos, né, atuar no sentido de prevenir. Então, os canais de denúncia são o Disque 100, que você pode ligar de qualquer telefone, gratuitamente, e você faz a denúncia, e você tem um protocolo, um número de protocolo, onde você depois pode cobrar essa denúncia, porque nós recebemos a denúncia do Disque 100, nós averiguamos, nós aplicamos medidas de proteção e temos que responder ao Disque 100 quais medidas de proteção foram aplicadas, inclusive ao Ministério Público. Então, a pessoa que faz a denúncia ela ainda pode ligar novamente e verificar se essa denúncia foi atendida. E o plantão 24 horas do Conselho Tutelar, né, que em meio à pandemia, em qualquer outro momento, o Conselho Tutelar tem as suas atividades ininterruptas, ou seja, nós trabalhamos em 24 horas nos atendimentos, né, nesses momentos principalmente de urgência. É o plantão 992465077. Vamos repetir? Isso, o plantão 992465077, para qualquer dúvida, esclarecimento, orientação, né, principalmente agora nesse momento, né, que se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para esclarecer. Tá certo, então. Dado o recado, né, Leandro? Dado o recado, Dorane, a gente agradece muito pela sua participação conosco aqui no programa Mais Catalão. Fica aqui a dica, né, e a informação para que todos cuidem das nossas crianças. Né? Isso, a gente
o Conselho quer deixar aí um abraço a todos e solicitar, né, que os pais fiquem atentos aos seus filhos. Nós sabemos que, apesar deles terem que ficar em casa, não poderem frequentar a escola, os pais têm que trabalhar. Fiquem atentos, né, com quem vocês estão deixando seus filhos e tentar protegê-los da melhor forma possível, porque a responsabilidade nessa defesa não é só dos órgãos de proteção, mas é da família e da sociedade em geral, como fala lá no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse ano, em 18 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. Né? Então, é um marco na história muito importante e que nós não devemos esquecer que, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas políticas públicas de proteção à criança foram criadas e estão sendo criadas. Os desafios são muitos, mas muito já foi conquistado. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado, Dorane Nascimento. Excelentes esclarecimentos, né, Fabrini? É isso mesmo. Vamos seguindo. Agora nós temos um recadinho da Porão Modas. A loja está aberta para atender Catalão e região, mas se você está cumprindo o distanciamento social e não quer sair de casa, você pode receber a condicional aí em sua casa mesmo. É só entrar em contato com a loja através do WhatsApp, aí uma vendedora vai te atender virtualmente e entregar aí o que você precisar na sua casa. O WhatsApp da Porão é o 992257410, repetindo, 992257410. Lembrando que além de roupas masculinas e femininas, você também pode pedir roupas infantis lá da Porão Kids e até artigos de cama, mesa, banho e decoração da Porão Casa. Então, é época de pandemia, de ficar quietinho, mas nada de deixar a sua casa, o seu cantinho aí, o seu guarda-roupas de lado. Entre em contato com o pessoal da Porão Modas e todos os detalhes, gente, estão lá nos perfis da Porão no Instagram. Tem o perfil da Porão Modas, Porão Kids e também Porão Casa. Tá dado o recado, Fabrini, e tem sorteio, hein, da Porão. Tem sorteio valendo. Você que quer ganhar R$100 em compras, participe desse sorteio. Como é que você vai fazer para participar? Sorteio é sexta-feira, ao vivo, 13h, aqui no programa Mais Catalão. Para você participar, você precisa fazer o seu cadastro, né? Se inscrever, seguir as regras que estão postadas lá no nosso Instagram. Então, atenção, você que está escutando a gente pela Nova Liberdade, vai no nosso Instagram, é só você procurar por Programa Mais Catalão e lá no Instagram tem todas as regras para você participar, é muito fácil. É só você marcar 2 amigos, seguir o nosso perfil, também o perfil da Porão e curtir aí o post da promoção. Muito simples, só você entrar lá no nosso Instagram e participar. Sexta-feira tem R$100 em compras da Porão Modas. Fabrini Obali, tá dado o recado. Tá, vamos sim. em frente, né? Porque hoje é dia de falar de alimentação saudável, né, Fabrini? É isso mesmo. E a gente recebe aqui, já cumprimentando e agradecendo mais uma vez pela parceria, a Carol Pellegrino, que é nutricionista, nossa parceira, colunista aqui no programa Mais Catalão. Carol, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão em casa aí nos ouvindo. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira. Então vamos lá, né, Carol? Hoje nós vamos falar aqui sobre compulsão alimentar, né? Antes de mais nada, eu queria que você explicasse pra gente o que é essa compulsão alimentar. Será que é aquele momento que a gente está em casa, não tem nada para fazer e toda hora vai dando uma beliscadinha, às vezes nem tá com fome e tá procurando alguma coisa para comer, Carol? Bom, vamos lá, né? O que seria a compulsão alimentar? Fabrini, sabe aquele alimento que você ama comer, mas que você sabe que ele não é ideal para você comer naquele momento, porque ele pode estar fazendo com que você se distancie do seu objetivo, se distancie de emagrecer, ou aquele alimento cheio de substâncias aí artificiais, ou então que vai prejudicar a sua saúde, mas que mesmo assim você não consegue resistir. Por exemplo, aquele pedaço de pizza, aquele chocolate, aquela sobremesa, que a hora que você se depara com ela, você fala, não vou comer, mas aí a hora que você come rapidamente,
e dá aquela sensação de prazer, de bem-estar momentâneo, mas que logo depois, né, essa sensação boa, ela se inverte. Aí você acaba tendo uma sensação de culpa, de insatisfação, uma sensação ruim de ter comido, de não ter conseguido resistir àquele alimento. Isso aí a gente caracteriza pela compulsão alimentar. E assim, essa compulsão, ela ocorre, né, ela acaba acontecendo porque muitas vezes as pessoas não pensam antes de comer, elas acabam comendo pela emoção cerebral. E aí, isso repetida várias vezes, né, acontecendo isso repetidas vezes, ela aí gera essa compulsão alimentar. Coisa que tem acontecido com uma frequência bem grande, né, com esse distanciamento social, com esse distanciamento físico das pessoas. Então, é um tema muito importante, né, para as pessoas terem esse alerta. Será que eu tenho ou não compulsão alimentar? Será que eu estou desenvolvendo a compulsão alimentar? Eu acho que é importante a gente destacar justamente isso, né, Carol? Falar que as pessoas não nascem com a compulsão, né? Isso é um hábito, é um fator que é desenvolvido aí, né, justamente pelos hábitos que a gente tem na alimentação, né? Isso. Ela está associada justamente, Fabrini, com esse prazer momentâneo da comida. Então, é normal isso acontecer, né? O que se tornar anormal, a compulsão, acaba se desenvolvendo quando a pessoa perde o controle, quando ela acaba comendo uma quantidade maior do que ela precisaria, ela sabe que ela não está com fome, ou então aquela quantidade que ela comeu já satisfez ela, e ainda assim ela não consegue parar. Ainda assim, quando ela olha aquele alimento, ela não consegue resistir. Então, isso é a compulsão. E aí acaba desencadeando, né, levando a uma doença. E é justamente isso que eu ia te perguntar, né? Quais as consequências que a pessoa que desenvolve a compulsão, ela pode ter na saúde, Carol? Pois ô Fabrini, essa compulsão alimentar, ela pode desenvolver distúrbios emocionais, porque a pessoa vai se sentir com a sensação de frustração, com a sensação de culpa, né? Como eu até comentei um pouquinho antes. Isso também pode acarretar, desenvolver problemas físicos mesmo, aumento de peso, obesidade, né? Que é um problema de saúde pública que nós temos hoje. Doenças associadas à obesidade, que é a hipertensão, colesterol alto, né? Problemas cardíacos, a diabetes. E aí precisa sim ser tratado. Então, é um tratamento que precisa ser feito. A pessoa precisa ter o controle e a consciência de que ela tem a compulsão alimentar, porque ela pode trazer, né? Agravar e trazer essas consequências. Tá certo. Carol, agora rapidinho pra gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria que você contasse pra gente se essas pessoas que se encaixam aí nessa situação de compulsão alimentar, se existe um alimento preferido dessas pessoas. Normalmente, essa compulsão alimentar está associada com alimentos mais açucarados, ricos em açúcares, né, que são os doces, os alimentos industrializados, que são adicionados de açúcar, alimentos com farinha branca. E isso, Fabrini, porque o açúcar, ele tem no nosso cérebro um efeito aí, na hora que a gente come alimentos açucarados, ele produz um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio que dá a sensação de prazer e bem-estar de forma rápida. Então, assim que você come esse alimento, o seu cérebro produz essa substância boa, que dá essa sensação de prazer e bem-estar. Só que quando você faz isso de forma compulsiva, um pouquinho só não satisfaz. E aí você precisa buscar cada vez mais desse alimento para o seu cérebro conseguir produzir essa quantidade aí suficiente. Então, normalmente, está associado com os alimentos ricos em açúcar, açucarados, né, e farinhas brancas. Tá certo, então, Carol. Olha, por enquanto a gente vai agradecer a sua participação. Vamos pedir que você continue aí acompanhando o programa. Já já a gente retoma nosso contato, a Carol volta por vídeo chamada e a gente continua nosso bate-papo. Tá certo, Carol? Combinado, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Vamos em frente então, Fabrini Albali, mandando abraço pro pessoal que tá com a gente aqui nas redes sociais. A Hélida Cirilo tá aqui, a Cleusa Anete Ferreira tá dando boa tarde, Maria de Lourdes também conosco, a Lidemar
Marinho tá dando boa tarde, falando que o programa tá bom. A Gilvânia Marques também tá conosco. O Alexandre Brito, Fabrício Leandro, manda um abraço para todos nós aqui da Mosaic Fertilizantes, para os motoristas aqui do Vira e principalmente para o meu tio, Sargento Brito. Tá aí um abraço então para o Alexandre e para o tio dele, né? Para toda a turma lá da Mosaic, então um abração forte para vocês, gente. Vamos em frente então com o programa mais catalão. É hora de falar de atividades físicas. Toda quarta-feira nós também falamos sobre as atividades físicas, né? Aquilo que a gente precisa fazer para melhorar o movimento do corpo, né, Fabrício? A saúde, né, Leandro? A saúde como um todo. E quem sempre participa conosco é o pessoal lá da Academia Estúdio Fit, o Elton, o Rodrigo, o Moacir. Hoje quem está com a gente é o Elton. Elton, boa tarde para você. Boa tarde a todos do estúdio, boa tarde a todos os ouvintes. E para nós é um imenso prazer estar aqui mais uma vez, né, compartilhando um pouco do nosso conhecimento para com toda a população. Que bacana, Elton. Para nós também é um prazer tê-los aqui conosco, trazendo informações tão importantes. E eu queria te perguntar sobre, hoje nós vamos falar sobre spinning, né? O que é essa modalidade, essa atividade que é desenvolvida, né? Como é que funciona o spinning? Vamos falar sobre isso, Elton. Então, hoje a gente escolheu, né, o spinning, apesar de, infelizmente, né, nas academias, as modalidades coletivas não estarem funcionando ainda devido ao Covid-19, né? Mas é importante a gente falar, até mesmo porque quando voltar, as pessoas que ouvirem, né, elas vão ter uma ideia do que é a modalidade e isso até mesmo para aquelas pessoas que estão paradas poderem, então, buscar um resultado mais rápido, né? E aí tá já com uma modalidade em mente e aí logo procurar as academias e já experimentar essa modalidade, que é uma modalidade bem viciante, bem gostosa de fazer, né? O spinning é uma modalidade de predominância aeróbica, né? Ela é executada através de uma bicicleta ergométrica e também de sets, né? O que são sets? São sets de músicas que dirigem a aula com relação à intensidade e duração, né? A modalidade do spinning era uma modalidade muito confortável de se fazer, até mesmo pelo fato do grau de risco de lesão ser praticamente zero. Tá certo. Agora, Elton, quais são os benefícios que a gente pode falar dessa modalidade esportiva, né? A gente sabe que quem pratica gosta muito, né? Sim, até mesmo porque é uma modalidade que não faz com que a pessoa fique, como posso dizer, não é uma modalidade que você faz a mesma coisa todos os dias, é sempre um set de música diferente, é uma duração de aula diferente, é uma intensidade diferente, então isso faz com que a pessoa ela goste muito da aula, porque a aula, na verdade, ela não fica enjoativa, né? E os benefícios são vários, né? E o principal é o aumento do condicionamento físico, né? E junto com o aumento do condicionamento físico vem o fortalecimento muscular, principalmente de membros inferiores, o fortalecimento cardiorrespiratório, né? E também a prevenção de doenças cardíacas, que é muito importante. Quem pode praticar essa modalidade, Elton? Ela é indicada para qualquer pessoa ou existem aí algumas restrições, algumas contraindicações que é preciso observar? Então, isso é muito importante a gente salientar. A modalidade de spinning, ela pode ser feita por qualquer pessoa de qualquer idade, né? Independente se a pessoa está um pouco acima do peso ou não, independente se a pessoa nunca praticou uma atividade física ou não. Por quê? Porque, como eu disse no início, ela é uma atividade que o grau de lesão dela é quase zero. Por que é isso? Porque é uma atividade que não tem impacto, não tem explosão, não vai fazer com que a pessoa ultrapasse o seu limite de condicionamento, ela vai poder ditar o ritmo da sua própria aula. Então, é uma aula que fica muito gostosa de fazer, né? E você, ainda mais como um profissional bem qualificado do seu lado, né? Isso propicia, então, que a aula seja ótima. Tá certo, então, Elton. Olha, a gente também quer agradecer você por enquanto pela participação. Também vamos pedir por gentileza que você continue aí. Já a gente retoma o nosso contato e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o spinning, né? Qual a quantidade de aulas, né? A frequência ideal que vocês orientam para os alunos e também se é importante ou não associar com uma outra atividade. Já a gente volta, tá certo, Elton?
Ok, obrigado. Vamos em frente então com o programa Mais Catalão. Fabrício Bali, quarta-feira também é dia de falar sobre odontologia. E a gente vai conversar com a doutora Taline Mariano, ela que é especialista nessa área, dentista, participa conosco todas as quartas-feiras, ela, o Dr. Vitor, a equipe da Lumen Odontologia. A doutora Taline já está aqui conosco e a gente começa, né, doutora Taline, falando hoje sobre tratamento periodontal personalizado. Doutora Taline, boa tarde, a senhora me ouve? Escuto, tá dando para vocês me ouvirem, visualizar, tudo certinho? Sim, estamos aqui, doutora Taline. Vamos pedir só para a senhora ajustar um pouquinho a câmera para a gente visualizar melhor seu rosto, doutora. Isso! Sim. Agora sim ficou melhor. Então vamos lá, doutora, vamos começar explicando para o pessoal, né, o que é esse tratamento personalizado, né? Como é que ele funciona? Bem, o tratamento periodontal ou de gengiva personalizada, ele consiste em observar as diferenças que um paciente apresenta em relação ao outro, né? Pois cada pessoa é única, então sempre tem que respeitar as particularidades, porque a gente não trabalha em cima de receita de bolo, né? Pesquisar na história clínica sobre a saúde desse paciente, presença de comorbidades, problemas cardiovasculares, diabetes, pressão alta ou outros, observar como que é feita essa escovação e personalizar de acordo com essas necessidades diferentes que cada paciente apresenta. Tá certo. Agora, para que serve esse tratamento, doutor? E para qual tipo de pessoa ele é indicado, né? Qualquer pessoa pode fazer esse tratamento periodontal personalizado? Qualquer pessoa, e deve se personalizar sempre, porque a gente olha as particularidades o que são essas particularidades que cada pessoa tem. A gente olha uma delas, dificuldade de higienização, por motivos diversos, né? De repente, essa pessoa que fraturou um braço, ela é um paciente especial que apresenta umas síndromes que limitam os movimentos. Então, eu preciso saber como que essa pessoa, por exemplo, faz essa escovação. Eu sempre peço para trazer escova, ver como ela é feita e fazer as devidas correções para obter saúde bucal, porque uma boa escovação leva a isso, né? Saber se a pessoa põe muita força na escovação, porque há muita força com escova dura, leva a retração de gengiva, leva a desgaste de dente. Observar se a pessoa apresenta bruxismo, observar apertamento dentário, hábitos, né? Estilo de vida, saber sobre a alimentação do paciente, que tipo de alimento esse paciente consome. Alimentos muito ácidos também geram desgastes na superfície do dente, e aí essa alimentação tem que ser mudada, né? Então, observar isso aí, considerar tudo isso, e a partir daí, personalizar mesmo para qualquer tratamento, né? Agora, existe alguma exceção, doutora, alguma contraindicação, algum tipo de paciente em que vocês falam, não, nesse paciente não é legal a gente fazer esse procedimento? Não, todos os pacientes vão fazer esse procedimento personalizado, porque ele necessita de um tratamento odontológico, ele chega para fazer a consulta, a gente tem que olhar o paciente como um todo, observar hábitos, estilo de vida, alimentação, se apresenta bruxismo, observar todo o paciente. A partir daí, conduzir o tratamento, observando essas particularidades, porque, por exemplo, de repente eu trato você de uma maneira, você tem bruxismo, por exemplo, o outro não tem, algumas coisas eu vou fazer ou deixar de fazer em função de detalhes que cada paciente apresenta. Né? E lembrando que problema de gengiva, doença de gengiva, piora as infecções, problemas, doenças sistêmicas que as pessoas têm, piora o diabetes, piora o problema de cardiovascular, de coração. Então, a gente sempre observa isso aí, indica para outras áreas quando precisa, né? Tem uma alimentação errada, uma alimentação ácida, muito ácida, que está causando desgaste de dente, orientar para um nutricionista. A própria obesidade também gera mais inflamação em gengiva, porque os metabólitos, essas
Açúcar em excesso deixa a pessoa mais propensa a processos inflamatórios. A própria nutricionista Carol sempre fala a respeito disso. Uhum. Agora, doutora, quais são as vantagens, né, os benefícios desse tratamento personalizado? E como que os pacientes aí avaliam, né? Quem faz esse tratamento, com certeza deve gostar, né, doutora? Gosta, eu sempre tratei todos os meus pacientes assim. Quem são pacientes meus sabe o quanto eu demoro uma consulta, porque eu pesquiso tudo, eu tento, aquilo que eu não faço tudo de odontologia, eu faço periodontia, faço acupuntura, faço estética, mas eu observo alguma coisa que ele necessita dentro de odontologia que eu não faço, eu tenho que saber identificar o problema para fazer o encaminhamento, né? Ou o próprio encaminhamento de perceber que essa pessoa, de repente, está precisando procurar um endócrino, está precisando procurar um nutricionista, e fazer esse devido encaminhamento. Então, observar o paciente como um todo. Eu sempre falo assim, boca não é separada do corpo. A boca está na cabeça, e eu brinco sempre com o paciente, olha, o mesmo sangue que circula dentro do dente é o mesmo que circula lá no dedão do pé, que corta o cérebro até chegar no cérebro. O pé tem que passar pela boca. Então, a gente tem que cuidar da saúde como um todo, lembrando, não separar, não existe essa divisão, né? Como se dente fosse algo separado do corpo, a boca fosse, não. Observar o paciente como um todo, todas as necessidades dele, aquilo que eu não puder resolver, não está na minha alçada, eu fazer o devido encaminhamento. Todos os meus pacientes, eu sempre dessa maneira. Tá certo, então. Tá aí a doutora Thaline Mariano, ela que é dentista, tem várias especialidades as quais ela atende. Doutora Thaline, por enquanto também a gente vai agradecer a senhora pela participação. Vamos pedir também que a senhora continue aí acompanhando Mais Catalão. Já já a gente volta a falar sobre o tratamento personalizado. Combinado, doutora? Combinado. Vamos em frente então, Fabrício Obali com o programa Mais Catalão, hora de falar da previsão do tempo. Fez muito frio novamente aqui na cidade hoje, como já estava previsto. Conosco aqui na linha está o professor Rafael de Ávila. Professor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os que nos acompanham pelo programa Mais Catalão. Sim, e frio vai continuar hoje. A diferença de temperatura entre ontem e hoje deu apenas 0,2 graus Celsius, ou seja, foi muito frio durante ontem e hoje, 9,4 graus Celsius de temperatura mínima do ar, e a tendência é que continuemos hoje também com temperatura abaixo de 9 graus Celsius, devido a essas tardes lindas que estamos vivendo de outono, céu bastante limpo, azul, devido à característica principal. E é bom destacar também que ontem nós não falamos, mas a umidade relativa do ar ela vai ficar muito baixa hoje à tarde. Ontem em Catalão registrou 31%, e a tendência hoje é que registramos também umidade relativa em torno de 30% a 35% em Catalão, justamente devido à forte atuação dessa massa de ar polar, que tem a característica de ser fria e seca. Tá certo, fica aí a dica então, né? O alerta para todo mundo que está nos acompanhando. Vai ter aí umidade baixa e frio continua. Não guardem os seus agasalhos e cobertores, né, professor? Amanhã a gente volta com mais informações, tudo bem? Com certeza, Leandro. Obrigado. E bom destacar também que não há previsão de chuva para hoje em toda a região centro-sul do estado de Goiás. Tenham todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Um abraço, professor Rafael de Ávila, do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão. É hora de falar do melhor aplicativo de mobilidade urbana de Catalão. Eu tô falando do Carona. Se você precisar sair de casa por algum motivo, para ir ao supermercado, na farmácia, ao hospital e, por que não, para o seu trabalho, vá de Carona. O Carona é o melhor e mais eficiente aplicativo de mobilidade urbana de Catalão. Basta você pegar seu celular, ir na loja de aplicativos do aparelho e baixar o Carona, mas é Carona com K. E olha, tem desconto especial para os novos usuários do Carona. Você que
baixar o aplicativo e começar a usar o Carona, tem 15% de desconto. É 15% de desconto para os novos usuários. É só você usar o cupom de desconto Carona15. Então você já sabe, precisou sair de casa por algum motivo, vá de carona. E carona com K. Tá dado o recado, Fabrício Bali, carona com K. Vamos passar para o pessoal de casa agora algumas das oportunidades de emprego que estão disponíveis aqui em Catalão através do Cine. Hoje tem 12 vagas disponíveis. Você que está assistindo ao programa Mais Catalão aí pelas redes sociais, tá vendo aí na sua tela. Hoje tem vaga para técnico em enfermagem, tem vaga para consultor de vendas, tem vaga para empregada doméstica com salário de R$ 1.300. Tem vaga também para técnico em segurança do trabalho. Você que quer mais informações sobre essas vagas, procure a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, que fica na Avenida 20 de Agosto, em frente à Caixa Econômica Federal. E você também pode ligar no 3441-6510. Vamos em frente então com o programa Mais Catalão. Fabrício Bali, toda quarta-feira é dia de falar de cultura, é dia de receber o presidente da Academia Catalana de Letras, o Luiz Estevão, com o quadro Revelações Históricas, trazendo um pouquinho da história da nossa cidade e da nossa região. Vamos ver. Boa tarde, ouvintes e seguidores do programa Mais Catalão. A Academia Catalana de Letras revela hoje que, antes de Catalão ter emissoras de rádio, os moradores ficavam sabendo das novidades, ouviam músicas e apelos comerciais através de alto-falantes, que eram estrategicamente distribuídos pela cidade. Tinha um alto-falante nas Mangueiras, bem acima do antigo bairro do Marcatempo. Outro na entrada da Boca da Onça. Mais um no centro da cidade, na loja do senhor William Tartucci. Em época de festa, levantavam também um alto-falante no Largo da Velha Matriz. No entanto, o pioneiro em alto-falante em catalão foi o senhor Aguiar de Paula, conhecido como Seu Rola, na parte de cima do bairro São João. No início da década de 40, Seu Rola veio de Uberaba e montou um açougue e um armazém bem no alto do bairro São João. Como o lugar ainda era baldio e desabitado, ele fixou um alto-falante na ponta de um comprido poste para divulgar as suas promoções de arroz, açúcar, carne e toucinho para os moradores. O sucesso do alto-falante foi tamanho que logo passou a tocar músicas, veicular notícias, dar recados de achados e perdidos, ler cartinhas de amor, até notas de falecimento e hora do enterro. A animação do alto-falante do Seu Rola era feita por um jovem, Farid Narras, que se tornou depois um admirado locutor de rádio. Um dos filhos do Seu Rola, na época com 15 anos de idade, era Bento Rodrigues de Paula. O mesmo cidadão que, 45 anos depois, fundou a Rádio Liberdade FM em março de 1988. Significa que a antiga tradição do alto-falante inspirou a fundação de uma emissora de rádio em catalão. Neste momento, estamos falando diretamente da Nova Liberdade FM, que continua no mesmo local onde era o armazém cerealista do senhor Bento Rodrigues de Paula, ao lado de uma velha rodoviária de Catalão, onde hoje construíram a Prefeitura Municipal da cidade.
Aí então, Luiz Estevam, presidente da Academia Catalana de Letras, que todas as terças-feiras participa conosco aqui. Às quartas-feiras, desculpa. No quadro Revelações Históricas, Leandro. A culpa foi minha, eu que escrevi terça-feira no papel errado, Fabrini. E eu tô fora do prumo. Vamos lá, 1h16, a gente segue com o programa Mais Catalão. Vamos continuar o nosso bate-papo com a Carol Pellegrino, né, Fabrini, que sabe tudo de alimentação saudável e já tá aqui conosco novamente. É isso aí, Carol. No primeiro bloco, nós falamos aqui, né? Demos várias dicas, falamos muito sobre compulsão alimentar, né? E aí eu queria que você contasse pra gente agora, né? Quais os passos, as dicas que a nutricionista pode deixar para que as pessoas evitem, né? A compulsão alimentar, que a gente sabe que evitando aí esse hábito, a gente tá cuidando da saúde, né, Carol? Bom, Fabrini, o primeiro passo para a pessoa que tem a compulsão, né, na verdade, é reconhecer, saber, né, o que é a compulsão alimentar, que foi isso justamente que nós falamos aqui, né, no primeiro bloco. Então, é a pessoa saber o que é a compulsão alimentar, reconhecer isso nela, né, esses momentos aí de compulsão, saber que é um problema e que ela precisa superar isso, né. Então, fazer todo esse diagnóstico, identificar e querer essa mudança. E sempre que é um treino, eu falo que é um treino mental mesmo, é um treino dessa mudança de comportamento. Sempre que ela se deparar, tiver de frente com aquela comida, que normalmente ela não resistiria, ela saber identificar quais são os problemas que ela está tendo hoje ou que ela pode ter futuramente se ela não resistir, né? Então, talvez ela não está conseguindo vestir uma roupa que ela gostaria, muitas vezes ter vergonha de sair de casa, né, por conta do peso, ou então a saúde daquela pessoa pode estar prejudicada, a vida dela, né, tá em jogo. Então, sempre ver quais são as coisas negativas que ela pode estar tendo ou desenvolvendo, caso ela não resiste àquela comida, e o oposto também. Quais são os ganhos, o que ela vai ter aí de merecimento, né? O que vai acontecer, quais são os benefícios que ela vai ter se ela recusar aquela comida, aquele alimento irresistível para ela. Então, os ganhos que ela teria, ter mais saúde, conseguir usar aquela roupa, né, que às vezes está lá guardada no armário, conseguir brincar com o filho. Então, sempre trazer para o racional o que ela vai escolher naquele momento, né? Então, isso que é importante. Sempre que ela estiver diante do alimento, ela precisa pensar antes de comer, saber se aquele alimento ela vai estar aproximando ou afastando do objetivo dela. E nunca comer pela emoção. E uma outra dica também, justamente para evitar a compulsão, Fabrini, é a pessoa mastigar, né? Normalmente, com a ansiedade, com essa coisa do distanciamento, as pessoas têm, mesmo estando em casa, muitas delas, têm comida muito rápido. A pessoa senta para almoçar, para jantar, nem percebe que comeu. A hora que vê, né? Nossa, já terminei de comer. Então, separe um momento para você poder sentar e mastigue, delicie a comida, saboreie aquele alimento, aquele prato naquele momento, coma devagar, porque daí dessa forma o seu cérebro vai interpretar aquilo como uma comida de verdade. E aí você vai conseguir diferenciar, né? Não apenas comer pela emoção, mas sim para saciar fisicamente aquilo que você vai estar precisando naquele momento. E, se possível, né, para ajudar nesse processo aí, ter um acompanhamento profissional, né? A gente sabe que um nutricionista pode ajudar aí muito, né? Até definindo metas ali, formas de seguir com isso. Então, nesse sentido, Carol, conta pra gente aí, né, os contatos da nutricionista Carol Pellegrino, que segue com os atendimentos presenciais e também muito frequente nas redes sociais, com muitas dicas, muita informação que pode orientar muito sobre outros assuntos também, né, Carol? Isso, Fabrini, um dos diferenciais que eu quis trazer, né, para os meus atendimentos foi justamente esse, né? Porque eu falo que hoje em dia as pessoas
sabem o que é certo e o que é errado comer, só que elas são movidas pela emoção, muitas vezes, pela compulsão, pelo impulso. Então, uma das técnicas que eu quis associar ao meu tratamento é justamente esse, de treinar a mente para a pessoa conseguir fazer o que precisa ser feito, né? E ter essa parte mental associada com a técnica nutricional, que eu acho que é tão importante ou mais do que propriamente a pessoa seguir só um plano alimentar, né? Bom, e para quem quiser, então, tirar dúvidas, ter um acompanhamento, né? Eu tô no WhatsApp, meu número é 11 98222 9551. Minha clínica fica lá no Pátio 158, na rua Nilo Margon Vaz, número 158. E para quem quiser me acompanhar também nas redes sociais, é o @Carol Pellegrino, com 2 L's, Nutri, tudo junto. Lá eu costumo postar também, né, vídeos explicando algumas sugestões de alimentação, receitas. E quem quiser tirar dúvidas também, sou eu mesma aqui que entro em contato. Tá certo, então. Carol Pellegrino, muito obrigado pela sua participação. Quarta-feira a gente se fala novamente, tudo bem? Obrigada a todos, uma ótima tarde e ótima semana, Leandro. Carol Pellegrino, obrigado pela sua participação. E a gente, além de falar de alimentação saudável, às quartas a gente fala de atividade física, né? Unir as duas coisas é importante, se alimentar bem e também praticar exercícios físicos. E hoje nós estamos falando sobre o spinning com o Elton Machado, que é lá da equipe da Estúdio Fit, está aqui com a gente já novamente. O Elton, no bloco anterior, a gente explicou um pouquinho sobre o que é o spinning, né? Quantas vezes por semana é praticado aí o spinning? E se a pessoa ficar viciada aí nessa atividade, dá para fazer mais vezes? Tem alguma contraindicação fazer muitas vezes por semana? Como é que vocês trabalham aí? Então, a prática, a quantidade de vezes por semana, isso depende muito do indivíduo que vai praticar, né? A gente aconselha, se for uma pessoa sedentária, que não tem atividade física no seu cotidiano e que está querendo começar uma atividade física, a gente aconselha a pessoa a pelo menos iniciar com 2 vezes na semana. E aí, conforme ela for melhorando o seu condicionamento, for se apegando à atividade física, ela vai aumentando, né? Vai aumentando o ritmo das aulas por mais vezes por semana, né? Mas assim, contraindicação de quantidade de vezes, isso não tem. A pessoa ela pode fazer tanto 2 vezes ou todos os dias. Isso também depende muito do objetivo, né, que a pessoa tem, né? Se ela quer perder peso mais rápido, se ela quer melhorar o seu condicionamento mais rápido, né? Então, dependendo do objetivo da pessoa, ela vai se adequar dentro da atividade física. E será que dá para associar aí com outro tipo de atividade, Elton? Sim, a atividade de spinning, ela pode ser conjugada com qualquer outra atividade física, né? Ela pode ser feita, por exemplo, com a musculação, né, tendo a musculação como coadjuvante ou não. Ela pode ser feita com atividade de crossfit, né, sendo a atividade de crossfit a atividade principal ou secundária. Como eu disse, depende muito do objetivo da pessoa, né? Se a pessoa quer aumentar, né, o seu gasto energético, o seu gasto calórico e já faz uma outra atividade física, o ideal é ela fazer aquela atividade física, ela faz, no caso, uma musculação, depois ela fazer o spinning, porque aí ela vai conseguir acelerar mais ainda esse gasto energético dela e chegar mais rápido no seu objetivo. Tá certo então, Elton. Vamos deixar então para o pessoal de casa os contatos aí da Estúdio Fit, né? O pessoal que quiser fazer spinning, agora não tem jeito, porque as aulas coletivas, como você falou no primeiro bloco, estão suspensas por enquanto, mas o pessoal já precisa ir se inteirando aí, se preparar para praticar exercícios físicos, né? Sim, sim, mas quanto a relação às outras atividades, né, é só procurar a gente na Estúdio Fit, né? O nosso Instagram é @Estúdio Fit Catalão e o nosso telefone, o WhatsApp é 98479-6711, né? E temos o nosso telefone fixo, que é o 3411-0743. Tá certo, então. Ô, Elton, lembrando, então, que as atividades para exercício físico, de musculação, essas continuam mesmo agora durante a pandemia, mas respeitando aquela série de cuidados que a academia sempre teve, né? Sim, sim, com o mais rigoroso, né, seguindo o protocolo rigorosamente, né, até mesmo para a segurança de todos os nossos clientes e alunos.
Tá certo, então, tá aí o Elton Machado, hoje falando conosco aqui, né, sobre spinning, ele que sempre participa conosco no bloco de atividade física. Elton, a gente agradece muito a sua participação e toda a equipe da Estúdio Fit e já deixa o convite aberto para na semana que vem vocês voltarem com um novo tema e mais informações para os nossos ouvintes, nossos internautas. Brigadão, uma ótima tarde, uma excelente semana, Elton. Obrigado a vocês, nós da Estúdio Fit que agradecemos o convite e estamos sempre a dispor. Tá certo, então. Vamos em frente, Fabrício Bali, lembrando do Colégio Veratis, que é um colégio completo, do infantil ao pré-vestibular, tem ensino integral, tem projeto bilíngue e agora em 2020 conta também com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. O Colégio Veratis é um colégio de resultados também, hein? Esse ano, quase 40 alunos foram aprovados em diversas universidades do Brasil, incluindo a Universidade Federal aqui de Catalão e também a Federal de Uberlândia. Colégio Veratis, educação de verdade. Acesse as redes sociais e conheça mais sobre o Colégio Veratis, é www.veratis.com.br. Acesse também o Colégio Veratis nas redes sociais. O Colégio Veratis, que é parceiraço nosso aqui do programa Mais Catalão, e toda terça-feira participa conosco aqui o pessoal do Veratis, o Marcelo de Alcântara, trazendo informações importantes toda terça-feira sobre educação. Vamos em frente, Fabrini? Vamos sim, Leandro, falando com a doutora Thaline Mariano, que mais uma vez está conosco aqui, já por chamada de vídeo. Hoje nós estamos falando sobre o tratamento periodontal personalizado. Doutora Thaline, e aí a gente te pergunta, né? A pessoa que tem interesse em fazer esse tratamento, o que ela precisa saber antes, né? Qual a orientação, então, da especialista? Então, Fabrício, eu sempre digo assim que um tratamento está bem posicionado aí? Um pouquinho mais a sua câmera, doutor Thaline, só um pouquinho mais, Sim. que a gente vê melhor. Aí, ó, ficou Assim. ótimo. Vamos lá. Então, um tratamento bem conduzido, ele gera confiança ao sorrir. Um sorriso bonito, ele canta e dá segurança à pessoa, né? Então, muitas doenças sistêmicas, elas se relacionam com a periodontia. Uma descompensação de doença de gengiva descompensa diabetes, descompensa problema de coração, um interfere no outro. E saber sobre hábitos, estilo de vida do paciente, detalhes específicos de cada um, a gente consegue promover saúde, né? E promover um sorriso bonito. Cada paciente ele é único, então não se pode... Tem que sempre individualizar isso aí. Aqui na aluno-odontologia, a gente sempre avalia o paciente como um todo, faz essas relações que são importantes, porque gera uma boa condição de tratamento. O nosso objetivo é oferecer o melhor tratamento para o paciente, né? A filosofia nossa é devolver confiança ao sorriso, e o sorriso confiante é o nosso cartão postal, né? É o cartão postal de todos nós. Então, todo o tratamento ele tem que ser olhar detalhes de cada pessoa. Tá certo, estilo de doutora. vida, essas coisas. Agora, para as pessoas que tiverem alguma dúvida, que quiserem conversar com a senhora ou com o doutor Vitor, né, para saber qual o tratamento específico, qual o tratamento que é indicado, a Lumen está aberta, né, está atendendo, e vocês continuam também muito atuantes nas redes sociais, né, atendendo virtualmente também. Isso, a gente sempre responde os questionamentos pelo Instagram, pelo Facebook, né? Estamos com Blume Odontologia nas redes sociais. Nosso contato de telefone fixo é 64-3411-4449. O nosso WhatsApp é 98164-8616. E precisando, estamos aqui, sempre querendo levar um sorriso confiante e bonito para o paciente, que todos merecem, né? Com certeza, mesmo em tempo de pandemia, né? Aí que a gente tem que estar com sorriso bonito, né? aí que precisa, né? Ter confiança para sorrir. Muito importante, confiança, né? Em todos os aspectos. Um sorriso confiante encanta a todos, né? É verdade. Doutora Thaline, obrigado mais uma vez por compartilhar conosco os seus conhecimentos, trazendo informações tão importantes pra gente, né? Lembrando, mais uma vez, se o pessoal quiser saber mais sobre a Lumen Odontologia, só pesquisar nas redes sociais, aí no Instagram, que eu sei que o pessoal coloca muita coisa bacana lá no Instagram também, pesquisar por Lumen Odontologia. Doutora Thaline, mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem a gente se fala novamente, tudo bem?
Muito obrigado vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade e um bom dia a todos nós. É isso aí. Tá quase na hora de ir embora, né, Fabrini? Mas antes, vamos ouvir aquela mensagem de fé do Padre Roger Araújo, que sempre nos dá um impulso, um gás para a gente continuar a nossa tarde, né, o nosso dia, Leandro. Então vamos lá, Padre Roger Araújo. Boa tarde, meus amigos Leandro e Fabrini. Muita paz de Deus no coração de todos que nos acompanham neste programa tão especial. Eu queria hoje colocar uma semente no coração de cada um de nós que se chama gratidão. Gratidão é uma virtude que nós precisamos cultivar cada vez mais dentro do coração. Às vezes a gente reclama demais, a gente mal agradece o que temos a cada dia. Somos ingratos até com Deus que nos deu a vida, que nos deu o mundo onde nós estamos. Nós somos muitas vezes ingratos com os nossos pais. Às vezes o marido é ingrato com a esposa. Os filhos são ingratos com seus pais. E, enfim, muitas vezes nós deixamos a ingratidão tomar conta do nosso coração, do meu, do seu, do coração de cada um de nós. Não! A virtude mais bela, apaixonante da alma é sermos gratos, agradecidos, reconhecer a bondade, reconhecer aquilo que de bom o outro fez por nós. Que bom, cada dia, darmos graças a Deus porque Ele nos deu a vida. Mas que bom dizer ao outro muito obrigado, que bom reconhecer que o outro é importante na nossa vida. Por isso, cultive sempre no seu coração a virtude da gratidão. Deus abençoe imensamente você. É isso aí, gratidão sempre, né, Leandro? Eles falam que quando a gente agradece, a gente abre as portas para receber coisas novas e melhores, né? Que bacana, né? Fabrini, se você quiser assistir o Padre Roger Araújo, todos os dias ele está na TV Canção Nova, 5h30 da tarde, no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Antes de ir embora, agradecendo aqui, mandando abraço para a Aline Fernandes, dizendo que ama o nosso programa. Muito obrigado, viu, Aline, pela sua participação, por acompanhar a gente. Ana Paula Conceição também está aqui. Muitas pessoas participando conosco nas redes sociais. Vamos embora? Vamos sim, agradecendo aqui ao Colégio Veratis, aplicativo Carona, Porão Modas e a J. Ribeiro Imóveis. Nós também agradecemos você que esteve aí ligadinho o tempo todo conosco na 102.7, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Amanhã a gente volta a partir do 12:30 e, claro, contamos com a sua participação. Um abraço do Leandro Fernandes. E outro da Fabrini Obali. Tchau, tchau. Uma boa tarde para você. A Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão. Boa tarde.